Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Histórias e Lugares. Hoje vamos falar da maior guerra civil brasileira, do grande movimento armado já ocorrido até hoje no Brasil. É a Revolução Constitucionalista de 32. Segundo historiadores, essa foi a maior mobilização de massa de toda a história do país. A equipe de jornalismo da TV Câmara Jacareí vai mostrar os motivos desta revolução, quando o estado de São Paulo lutou contra a ditadura de Getúlio Vargas, então presidente do Brasil. Para fazer o documentário Bravos Paulistas, nossa equipe conversou com historiadores e com ex-combatentes e vai revelar principalmente aspectos até então pouco conhecidos sobre a Revolução de 32. Vai mostrar como Vargas usou a propaganda ideológica como arma de guerra, estratégia inédita naquela época. A maior dificuldade foi a dificuldade de descansar, de dormir. Eu era o único radiotelegrafista, eu tinha que fazer escuta permanente. Escuta permanente é dia e noite sem largar o fone. Só que eu não tinha era tempo de ir para a cama dormir, porque nós tínhamos um medo danado da Marinha à noite, com escaler silencioso, nos invadir. A Marinha era poderosa em relação a nós. Os 94 anos de vida não apagaram as marcas deixadas pela Revolução de 1932, quando seu Gino, então um cabo do Exército com apenas 18 anos, combateu contra as tropas de Getúlio Vargas. Na época, ele era radiotelegrafista voluntário. Durante os 85 dias que durou o conflito, ele permaneceu na fortaleza de Itaipu, em Santos. A Revolução de 32, que está marcada com tantos detalhes na memória do capitão Gino, na verdade teve origem 2 anos antes, em 1930. Naquela época, o poder econômico e político do país estava nas mãos de fazendeiros. Foi então que uma eleição foi convocada para a escolha de um novo presidente do Brasil, que substituiria Washington Luiz. Júlio Prestes venceu, mas um golpe de Estado liderado por Getúlio Vargas impediu que Prestes assumisse o poder. Quem tomou o poder então foi Getúlio Vargas, que instituiu um governo provisório. Vargas tinha amplos poderes. As instituições legislativas e executivas eram comandadas pelo governo federal. Os governadores estaduais foram depostos. No lugar deles, foram nomeados interventores para cuidar dos estados. O governo provisório já se estendia por 2 anos, sem que Getúlio Vargas convocasse uma nova Assembleia Constituinte para o Brasil. O descontentamento diante da situação era grande, principalmente em São Paulo. Por isso, o ano de 1932 foi decisivo. Em maio daquele ano, os estudantes lideraram uma mobilização na cidade de São Paulo. Inicialmente, seria apenas um protesto contra a ditadura de Vargas. E em 22 houve várias agitações, e em 23 eles partiram da Praça do Patriarca, e os estudantes de Direito, da Faculdade de Direito, insuflaram a multidão e foram para a Praça da República. Ali, na esquina com a Barão de Itapetininga, um prédio enorme que tem logo de frente, existia lá o PPP, que era o Partido Popular Paulista. No meio do conflito, nos dias 22 e 23 de maio, estavam os jovens Euclides Miragaia, Mário Martins, Drauzio Souza e Antônio Camargo. E esses meninos, com mais outros, não eram só esses, resolveram invadir o PPP. Então puseram uma escada e na hora que estão subindo essa escada, eles são alvejados. Aí eles caem, os corpos são retirados e vão até a Praça da República, onde hoje tem uma laje, tem um pequeno monumento, né, em homenagem a eles. A seguir, você vai ver que a morte dos 4 jovens foi um dos principais fatores que provocaram o início da Revolução. Vai ver também que o rádio e o jornal foram usados como arma de guerra e a criatividade dos paulistas que inventaram a matraca. Nós voltamos em instantes.
Revolução de 32, também chamada de Guerra Paulista, teve situações inusitadas. Pela primeira vez no Brasil, veículos de comunicação como o rádio, jornais e a fotografia foram usados no combate como armas de guerra. Vamos mostrar também que a superioridade militar das tropas federais obrigaram São Paulo a inventar armas pouco convencionais e a se unir para lutar contra as tropas de Vargas. As cinzas dos 4 jovens estão guardadas em um mausoléu dentro do obelisco no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Aqui também estão os restos mortais de mais de 700 vítimas que lutaram na Revolução. O obelisco foi inaugurado em 1955. Imponente, tem 72 metros de altura e foi construído para homenagear Euclides Miragaia, Mário Martins, Drauzio Souza e Antônio Camargo. A morte dos 4 foi o estopim para a Revolução de 32. O nome dos jovens deu origem ao MMDC, uma sociedade secreta civil que ajudou na organização do movimento. A partir disso, a ideia da Revolução tomou conta dos paulistas e no dia 9 de julho, a exaltação popular chegou ao máximo, dando início a uma luta armada em busca de uma nova Carta Magna para o país. Todo paulista sabe ser pobre como um Jó, para com esta pobreza alcançar a riqueza maior, a riqueza melhor, a riqueza gloriosa, a riqueza suprema, a única riqueza que São Paulo quer, a vitória, a vitória. Foi então neste 9 de julho que o então cabo Gino Strufaldi recebeu um comunicado com ordens de como as tropas federais deveriam se dividir para lutar contra o estado de São Paulo. Com isso, eu recebi o primeiro radiograma do Estado-Maior do Exército, determinando todas as providências que a tropa sediada no estado de São Paulo tinha que fazer. Ninguém cumpriu, né? Porque todo mundo se revoltou. Mas ele deu uma ordem, mais ou menos um telegrama de 400 palavras, um negócio muito grande. Dizia mais ou menos assim, a todos os comandos, né? Um circular. Dizia, por exemplo, o 5º Regimento de Infantaria de Lorena formaria destacamento junto com o 6º Regimento de Infantaria de Caçapava e seguiria para tal lugar. O 2º Grupo de Artilharia Pesada de Quitaúna e o 4º Regimento de Infantaria de Quitaúna seguiriam não sei para onde. O 2º Grupo de Artilharia de Dorso de Jundiaí faria isso ou aquilo. O 4º Regimento de Artilharia Montada de Itu faria isso ou aquilo. É determinando geral, aliás, uma coisa inútil que ninguém cumpriu, pelo fato que o comando todo, todas as unidades aderiram à Revolução. Rapidamente, a população do estado de São Paulo aderiu à Revolução, um movimento que envolveu a todos, desde as elites até a classe operária, além da efetiva participação das mulheres. Cerca de 72 mil que atuaram na retaguarda, como, por exemplo, confeccionando uniformes, situação nunca vista na história do país até então. Quase 70% do Exército Paulista era formado por voluntários. A Revolução de 32 é considerada por muitos estudiosos a Guerra Civil Brasileira e o maior conflito armado já ocorrido em território nacional. Mesmo assim, a maioria dos livros traz apenas um lado da história, o lado dos vencedores, das tropas de Getúlio Vargas que lutaram contra o governo do estado de São Paulo. Por isso, queremos mostrar uma outra versão, o lado dos vencidos, dos paulistas. Vamos mostrar também como Getúlio Vargas usou até então de maneira inédita no Brasil a propaganda ideológica como estratégia para vencer este conflito. Esse historiador é um dos poucos profissionais de sua área que analisaram a Revolução de 32 por esse lado. O tema serviu de base para uma dissertação de mestrado que resultou neste livro. O assunto também se transformou na tese de doutorado dele. Aqui ele estuda como a fotografia foi manipulada a favor de Getúlio Vargas. Também estuda o poder da propaganda no rádio. O rádio, por exemplo, era um veículo de comunicação extremamente novo, né? No Brasil ele estava apenas começando.
O jornal, apesar de já ter uma certa tradição, a imprensa escrita, mas o uso da imagem no jornal era novidade. Os processos de rotogravura, processos gráficos, de clichêria que permitiam imprimir fotografias num jornal era coisa nova no Brasil. E eles começaram a utilizar esse impacto da imagem como propaganda política, sim, propaganda manipuladora. E Getúlio vai utilizar com todos os recursos possíveis, o rádio e o jornal, de uma forma a isolar os constitucionalistas do Brasil, no sentido de que eram paulistas e eram separatistas, ou se não paulistas e separatistas, mas extremamente regionalistas. Então essa ideia de isolar o movimento. São Paulo esperou que estados como Rio Grande do Sul e Minas Gerais ficassem ao seu lado. No entanto, apenas Mato Grosso lutou pela causa paulista. Eram brasileiros brigando contra brasileiros. Apesar da determinação dos paulistas, os números, mesmo que bem divergentes, entre os historiadores, comprovam a inferioridade com que eles foram para a batalha. Eram aproximadamente 30 mil homens com apenas 5 mil fuzis e 6 aviões, enquanto as tropas federais tinham cerca de 100 mil homens, farta munição, artilharia pesada, navios de guerra e em torno de 30 aviões. Diante disso, São Paulo tinha que recorrer à criatividade para fazer frente às tropas getulistas. Uma estratégia muito usada nos campos de batalha foi a matraca. Seu José Carlos, filho de um ex-combatente, mostra como funcionava a engenhoca. Chegou-se a um ponto, em que São Paulo, defendendo as suas fronteiras, já não tinha mais munição. Então, foi a criatividade, foi um engenheiro que é uma peça bem engenhosa, porque é uma caixa de percussão, com uma lâmina de aço, e que consegue imitar exatamente o barulho da metralhadora. Então, com essas matracas, as forças contra São Paulo não procuravam invadir as nossas divisas, porque ao barulho de inúmeras matracas eles imaginaram que eram inúmeras metralhadoras. E durante 20 dias, quase um mês, São Paulo deteve esse avanço. Uma matraca usada pelos paulistas e outros objetos originais de 32 estão cuidadosamente guardados no Museu Maria Soldado, localizado em São Paulo. O local foi montado por seu José Carlos. Aqui estão as fotos e peças da coleção particular dele e outras que pertencem ao MMDC, sociedade formada por veteranos alguns anos depois que a Revolução acabou. Roupas, capacetes e armas usadas pelos soldados paulistas mantêm presente lembranças da dura realidade vivida nas trincheiras. O museu recebeu este nome em homenagem a Maria José Barroso, que trabalhava como cozinheira e foi uma das poucas mulheres que lutaram no campo de batalha. Ela teve um valor extraordinário porque ela foi eleita depois, inclusive, a mulher símbolo, Isso por volta, logo depois do 4º centenário da cidade de São Paulo, houve uma eleição para saber qual foi a mulher que mais sobressaiu. E realmente foi ela, porque ela enfrentou a trincheira, Depois ela não faleceu na Revolução. Historiadores afirmam que a Revolução de 32 foi marcada por situações curiosas, seja pela participação feminina, pelos poucos recursos dos paulistas, mas principalmente pelas armas de guerra usadas nos dois lados do combate, pois além de canhões e metralhadoras, eles recorreram a outras armas tão perigosas quanto essas. A propaganda, divulgada principalmente nas rádios e jornais, foi estratégia importante nesta revolução, mesmo que às vezes usada de maneira distorcida ou até enganosa. Do lado paulista, muitos jornais só traziam as notícias que eram favoráveis ao estado de São Paulo. As informações eram sempre positivas e não relatavam as dificuldades e as situações precárias enfrentadas pelos combatentes. Além disso, pela primeira vez a aviação foi usada em uma guerra civil brasileira.
os dois lados recorreram aos aviões, que no início da Revolução serviram para jogar panfletos com notícias favoráveis aos paulistas e às tropas federais. Abusando da propaganda, o governo de Vargas foi mais longe. Criou uma história de que São Paulo queria se separar do Brasil e fez isso através do rádio, já que naquela época este meio de comunicação estava se popularizando no país. Com isso, a propaganda passou a circular de maneira mais rápida entre a população. As rádios, eles chegaram ao ponto, ao ardil, de colocar pessoas falando com sotaque paulista nas emissoras do Nordeste, por exemplo, né? Dizendo que realmente havia um governo paralelo no estado de São Paulo, era comunista, curioso esse aspecto, o governo era comunista, não era brasileiro, era italiano e era chefiado por um tal de Francisco Matarazzo. Então fizeram um conto de fadas, né? Mas as pessoas acreditavam nisso. E muitas das tropas provisórias que o governo ditatorial consegue arregimentar no Nordeste, principalmente no Nordeste, e eles vêm lutar aqui, eles vêm com a intenção de libertar o estado de São Paulo desse jugo estrangeiro e comunista. Esse historiador conta que durante algumas pesquisas descobriu gravações de rádio feitas pelo governo de Getúlio Vargas. Todas tinham o objetivo de convencer o país da falsa ideia separatista. Agora o boletim informa: os traidores de São Paulo querem fazer de lá um país de minuto em minuto. E atenção última extraordinária, as tropas de Belo Horizonte caminham em direção a São Paulo, não sei o quê, e etc. Tal. Covil de traidores, né? Os italianos que querem fazer de São Paulo uma filial da Itália. Também por meio do rádio, os paulistas rebatiam as acusações getulistas. Foi o que São Paulo fez, cônscio de suas responsabilidades na ação e no pensamento brasileiro, não para separar-se, e sim para reavivar todo o organismo nacional. Obra paulista, certamente, mas profundamente brasileira. Mais do que nunca, tem São Paulo os olhos fixos na grandeza do Brasil. O movimento em marcha constitucionalista busca o império da lei, procura a ordem jurídica, única garantia dos interesses sociais e individuais. Para tentar evitar que todo o país acreditasse na propaganda do governo getulista, São Paulo criou alguns símbolos com a intenção de mostrar que a luta era em busca de uma Constituição para o Brasil. Nos cartazes usados para divulgar o movimento, a bandeira paulista sempre estava ao lado de uma bandeira nacional. Este brasão feito na época trazia a seguinte frase: um São Paulo grande dentro de um Brasil maior. Para rebater esta ideia, o governo federal usava todos os recursos de marketing disponíveis na época. Um deles foi a fotografia. Getúlio Vargas copiou essa estratégia de governos comunistas e fascistas e antecipou o que Hitler faria na Alemanha. Esse tipo de manipulação das massas através da fotografia foi muito empregado por Mussolini, por Hitler, por Stalin, né? Essa coisa de manipular imagens fotográficas, tirando pessoas que não são bem-vindas naquele momento às intenções do governo, foi extremamente empregado na Europa. Essa foto, feita 2 anos antes da Revolução, já dava sinais de como Getúlio Vargas iria fazer uso deste recurso em 1932. Essa foto mostra aqui, né, grandes líderes, Miguel Costa, né, Góes Monteiro e Getúlio Vargas. Colocaram descaradamente uma tarja branca aqui, porque não existia computação gráfica, né? Se tivesse um Photoshop na época, né? Mas era tudo feito em negativos. Tiraram aqui, olha, e escreveram uma frase completamente tendenciosa. O presidente Getúlio Vargas no carro presidencial, grifo meu, a caminho de São Paulo. Muito bem. Eles disseram a caminho de São Paulo para esconder quem estava do lado de Getúlio Vargas, que as fotos originais aqui. Aliás, 2 fotos reais e originais. Quem está do lado aqui, simplesmente, né, são os líderes paulistas da Revolução Liberal. Tá ok? Francisco Morato. Francisco Morato, que é o principal chefe do Partido Democrático, que é o braço político da Aliança Liberal em São Paulo.
No próximo bloco, você vai ver como foi o fim do combate e as consequências da Revolução de 32 para São Paulo e para o país. Até já! Depois de 3 meses de intenso combate, em outubro de 1932, a Revolução chegou ao fim. Até hoje, não há números precisos de quantas pessoas morreram, mas muitos deram a vida por essa luta, que mudou a história do país. O uso bem-sucedido da propaganda fez com que todo o país acreditasse que São Paulo queria separação. Além disso, a superioridade das tropas militares de Getúlio Vargas, aos poucos, foi minando as forças de São Paulo. Um dos fatores decisivos para isso ocorreu no dia 12 de setembro de 1932, quando as tropas federais invadiram o túnel da Mantiqueira, que fica aqui na divisa entre São Paulo e Minas Gerais. O local era estratégico, pois está próximo ao Rio de Janeiro, então capital do país, e foi ocupado pelas tropas paulistas nos primeiros dias de combate. Foi aqui que ocorreu um dos conflitos mais violentos de toda a Revolução, com muitos mortos e feridos. A partir disso, as tropas getulistas dominaram as cidades ao redor no Vale do Paraíba. Finalmente, no dia 2 de outubro, depois de 85 dias de combate, os paulistas baixaram as armas e se renderam. Mas para este historiador, São Paulo foi derrotado apenas no aspecto militar e não politicamente. São Paulo atingiu todos os seus objetivos. São Paulo conquistou o voto feminino, São Paulo conquistou a democracia, conquistou a Constituição. Então essa é a primeira grande vitória política de São Paulo. Tanto que em 1934, 2 anos após a Revolução, foi promulgada a Constituição, né? E a primeira, implantada pela primeira vez o voto feminino. E a primeira deputada feminina do Brasil, por coincidência, foi uma paulista. Finalmente, no dia 16 de julho de 1934, uma nova Constituição brasileira foi promulgada. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Eu prefiro chamar a 32 de Guerra Civil Brasileira, porque foi a nossa maior guerra civil. E o próprio Exército Brasileiro admite em publicações mesmo das Forças Armadas de que 32 foi o nosso maior movimento armado que aconteceu em território brasileiro, não do século XX, de toda a história do país. Para que a Constituição fosse oficializada, muitos brasileiros morreram na Revolução de 32. Aqui os historiadores também divergem nos números, mas estima-se que foram mais de 300 soldados federais e cerca de 600 constitucionalistas. O conflito marcou a vida de seu Sérgio, ex-combatente hoje com 98 anos. Mesmo depois de tanto tempo, difícil esquecer o dia em que viu um companheiro perder a vida no campo de batalha. Eu olhei, aí um oficialzinho falou assim, eu estou ferido, você está cheio de sangue. Machucado? Foi por lá, né? Assim. Então é o seguinte, ficou, aquele parte da guerra, né? Mesmo com tantas perdas, aqueles que sobreviveram até hoje sabem que contribuíram para escrever uma parte importante da história do Brasil. Valeu. Senão nós estávamos na ditadura ainda. Uma história de luta, determinação, coragem e, acima de tudo, um exemplo de cidadania. Após trabalho intenso de pesquisa jornalística, constatamos que a Revolução de 32 foi muito maltratada pela história oficial do Brasil. Por isso, nós, da TV Câmara Jacareí, com esse trabalho, prestamos nossa homenagem a estes bravos paulistas que derramaram seu sangue por um ideal de liberdade. E assim, nós terminamos mais uma edição do programa Histórias e Lugares. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Até a próxima.
Mas o senhor acha que mesmo assim valeu a pena, então, ao seu? Ah, valeu. Senão nós estávamos na ditadura ainda.